edição nessa sexta-feira. Vamos para o nosso segundo destaque, o Valdelúcio. O SUS barra inclusão de Wegovy, acho que se pronuncia assim, ou você pode me dizer, Wegovy. A Ozempic, Saxenda e demais canetas emagrecedoras, porque a gente tinha incluído, nós trouxemos uma notícia que essas canetinhas, né, algumas delas estavam inclusas, mas agora foi barrado. Por quê, Valdelúcio? É isso, Ellen. O SUS, Sistema Único de Saúde, informou, então, que a grande maioria das canetas emagrecedoras, entre elas aí a Wegovy, Saxenda, a Ozempic, a própria Mounjaro, a gente viveu nos últimos meses, nas últimas semanas, um boom realmente no que se refere à adesão, à compra desse tipo de medicamento, porque vale lembrar que é um medicamento, inclusive que seu uso indiscriminado pode inclusive trazer efeitos adversos, efeitos colaterais a longo prazo, porque a gente sabe que a principal função dessas canetas é justamente o combate, o controle da insulina para pacientes com diabetes. E um dos efeitos dela é justamente aumentar a sua saciedade, e aí com isso você acaba tendo o emagrecimento de forma mais acelerada. E aí ganhou-se, então, a grande maioria, parte da população brasileira aderiu a esse tipo de medicação para perder peso, sendo que não é, de fato, a sua função primária dessas canetas emagrecedoras. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde já havia publicado algumas normativas informando que para a compra de algumas dessas canetas era preciso o recolhimento de receitas, ou seja, você precisava obrigatoriamente levar uma receita, porque até um tempo desses não era mais necessário, não era ao chegar na farmácia pedir o recolhimento da receita, você só chegava, pedia, comprava. Agora não, agora você precisa obrigatoriamente passar por um médico, ter a receita, ter a indicação médica para fazer, então, o uso de algum tipo dessas canetas emagrecedoras. E agora, então, o SUS havia, então, essa expectativa de que algumas delas pudessem entrar no sistema do SUS para que as pessoas pudessem receber. Lembrando, mais uma vez, que o principal objetivo era para pessoas com diabetes ou aquelas em grau de obesidade muito alto, que inclusive passou-se a ser utilizado então para pacientes com obesidade mórbida, obesidade grau 3, que são pessoas que realmente necessitam desse auxílio para perder peso, inclusive alguns para poder fazer a cirurgia bariátrica mesmo, estão num nível de obesidade tão grande que precisam perder algum peso de forma mais rápida para poder ser submetido à cirurgia. Então agora foi publicada essa norma do SUS informando que não, essas canetas emagrecedoras não vão ser distribuídas de forma gratuita. Isso porque a gente sabe que a grande maioria delas tem um preço salgadinho ali para o consumidor final. A mais em conta que você consegue aí encontrar no mercado gira ali em torno de 900 a R$1.000, podendo chegar alguma delas até o valor de R$5.000. Ou seja, para o paciente que precisa de fato fazer uso de algumas dessas canetas emagrecedoras, sai um preço salgado ao final do mês. Uma pessoa, você pagar ali R$1.000, R$2.000, R$3.000 a cada 30 dias, a cada 40 dias, que é geralmente o ciclo que uma dessas canetas, a maioria dessas canetas é compatível, né? Às vezes algumas delas você faz a dose de uma vez por semana e só dá 5 doses. Então era realmente uma expectativa por parte de alguns pacientes que pudesse ser incluído no sistema do SUS, mas de fato os medicamentos acabaram não entrando nesse rol de medicações oferecidas pelo SUS. A Comissão Nacional de Incorporação deu esse parecer, então, contrário à incorporação desses medicamentos, à base principalmente da semaglutida e a liraglutida no SUS. Entre os pontos apontados estão o alto custo das medicações, que podem chegar aí até R$6 bilhões em 5 anos, ou seja, né, um valor muito alto para o orçamento, de fato, do SUS, que já acaba sendo, de fato, bastante apertado. A Connect, que é justamente essa comissão que avaliou isso, é o órgão responsável por decidir, eles dizem que o tratamento deve ou não ser incluído no sistema público na saúde do país. Segundo o relatório, a grande maioria dessas canetas emagrecedoras, elas estão, inclusive, com o uso indiscriminado no país e acaba, de fato, tendo que saber
de fato, quem há a necessidade, quem tem a indicação para fazer uso dos medicamentos. De acordo ainda com o relatório, o custo estimado para atender a demanda de pacientes no SUS seria de 4,1 bilhões em 5 anos e nos casos que exigem tratamento contínuo, o valor poderia chegar a 6 bilhões de reais. Com isso, decidiu-se pela não incorporação dos medicamentos na rede pública. Fiz uma pequena conta aqui. Sim. Levando em consideração os altos salários dos parlamentares, que chega aí 40, 45 mil conto, que é um dinheirinho muito bom para pessoas que estão ali no poder para passar 4, 8, 12 anos trabalhando para a gente e às vezes, muitas vezes não trabalham, a gente tira um pouquinho deles para dar uma equilibrada para ajudar aí nas contas do SUS. Eu acho maravilhoso, porque tem muita gente ganhando 46 mil reais aí por mês, trabalhando 3 dias na semana e não fazendo nada pela população. O que você acha, Nayana? É verdade, Ellen, mas eu também fiz uma conta. O que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o SUS é responsável por cuidar da saúde da população brasileira. Entendendo que a obesidade é uma doença que não tem cura, séria, tem tratamento, tem acompanhamento. O que é que esse paciente que traz a obesidade vai com o tempo trazer para o SUS? Cirurgias, ataques cardíacos, hipertensão arterial, diabetes. Quando você trata a obesidade, você não está encharcando o sistema com uma despesa. Você está economizando, porque esses pacientes não terão esse tipo de problema. O medicamento da canetinha é revolucionário. Ele, além de trazer o emagrecimento como um benefício gigante, ele também regulariza as taxas de glicose no sangue, entre outras coisas. Então, infelizmente, é um retrocesso as pessoas que sofrem com essa doença não poderem ter as canetinhas pelo SUS, visto que é o que nós temos de mais atual no tratamento da obesidade. Então, o que é que você está vendo? É um problema de enxergar como gerenciar essa distribuição das canetinhas. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão do uso indiscriminado. Eu acredito que se desenvolve um protocolo, coloca esse paciente dentro desse protocolo, se estabelece regras e números, e aí sim vai atingir a população que realmente precisa, porque senão o SUS vai estar negando uma oportunidade das pessoas viverem mais, porque quem sofre com a obesidade vive bem menos por conta das comorbidades que essa doença traz. Infelizmente, não é uma boa notícia, visto que também o Brasil começa a produzir as suas próprias canetinhas, o que a princípio todo mundo ficou muito empolgado. Mas depois percebeu que o valor não ficou tão em conta assim, equipara-se ao valor das outras canetinhas praticamente. Então, sem sombra de dúvidas, é um momento triste para a população que sofre com a obesidade, que é uma pandemia mundial, inclusive. Nós temos países como os Estados Unidos que sofrem muito com a questão da obesidade e o Brasil também não fica atrás. Eu, como paciente que tenho obesidade, você olha para mim, você me vê dentro de um peso hoje, mas eu sofro com a obesidade e eu me trato há mais de 6 anos. E outro detalhe, o paciente que não usa as canetinhas, vai usando outros métodos, mas não consegue estabelecer aí o controle dessa doença, vai chegar em uma cirurgia bariátrica. Aí a cirurgia bariátrica, o SUS cobre. E quanto custa uma cirurgia bariátrica? Será que não era melhor realmente incluir um protocolo para o uso das canetinhas? Eu penso que é um retrocesso num momento triste para os pacientes que sofrem com a obesidade, que não terão a oportunidade de ser tratados, no caso as pessoas que não têm essa condição financeira, com o que há de mais moderno e tecnológico em relação ao tratamento da obesidade. É isso mesmo, Nayana. Você, como lugar de fala, paciente bariátrica com obesidade, você trata disso todos os dias da sua vida há 6 anos. Então, eu entendo que seja uma luta muito grande para as pessoas que precisam, de fato, desse remédio, pessoas que estão à margem da sociedade, que não têm condição de gastar R$1.000, R$2.000 numa canetinha. Então, de fato, é um retrocesso. A gente vai acompanhando para ver se em algum momento isso pode mudar, em benefício da população. É isso. Bom, Valdelúcio, uma ótima sexta-feira.